Fala pessoal, vamos para a nossa primeira aula de farmacologia do terceiro bimestre e hoje entrando no assunto de farmacodinâmica. Esse bimestre, a matéria ela vai ser um pouquinho mais complicada, mas eu vou tentar colocar ela aqui da maneira mais simples possível. Tá? Esse tema aqui é um pouquinho complexo, mas está dentro da nossa ementa da matéria. Eu vou tentar trazer ele para vocês da maneira mais simplificada possível. Então vamos lá à nossa aula. Então, como eu já falei na aula de saúde do idoso, as aulas agora elas vão ser mais compactas. Então aqui eu vou dar uma explicação bem rápida, bem resumida. E aí depois vocês façam a leitura do material com calma e enviem as dúvidas se vocês tiverem. Então vamos lá. Farmacodinâmica. O que é a farmacodinâmica? É a área da farmacologia que vai estudar qual é o efeito dos medicamentos no nosso corpo, tá? Em quais locais eles vão agir. Então ela estuda a ação do medicamento no organismo humano. Então a farmacodinâmica ela vai incluir 4 campos. Isso aqui vocês têm que saber, que são os elementos que estão dentro da farmacologia, o que a farmacologia vai estudar. Então ela vai estudar os efeitos terapêuticos, que são os efeitos esperados de uma medicação, assim como os efeitos colaterais, que são os efeitos indesejados. Esses conceitos aqui nós já estudamos. A farmacodinâmica vai estudar também onde o medicamento age no organismo, que é o local da atividade, o local de ação, e também como ele age, que é o mecanismo de ação. Essa parte aqui, principalmente, é a mais complicada, tá? Porque aí a gente vai ter que entender como é que funcionam os receptores, o que é um agonista e um antagonista, mas isso aí ao longo do bimestre a gente vai vendo com calma. E todas essas informações, se vocês pegarem a bula de algum medicamento que vocês tenham aí na casa de vocês, vocês conseguem ver todas essas informações sobre o medicamento. Eu acho até interessante que depois vocês procedam aí à leitura da bula de um medicamento. Eu sei que é uma leitura monótona e chata, mas vocês vão ter uma noção muito boa de todas essas informações que estão presentes lá na bula. Então, como a farmacodinâmica ela estuda os efeitos dos medicamentos, nós temos que saber também quais são os fatores que vão influenciar no efeito dos medicamentos. Então existem diversos fatores que vão influenciar. O primeiro deles é a idade. Tá? Indivíduos com uma idade mais avançada podem ter um efeito diferente de um determinado medicamento do que um indivíduo mais jovem. E por que acontece isso? Pela mudança na composição corporal. O idoso ele tem menos tecido muscular e ele acaba proporcionalmente ficando com mais tecido adiposo do que uma pessoa jovem. E adicionado a isso, a gente tem também o fator do idoso ele ser naturalmente mais desidratado. Então a quantidade de água no organismo dele é menor. Então, quando o idoso toma um medicamento que se dissolve em água, esse medicamento ele pode ficar numa concentração mais elevada no organismo dele. E quando ele ingere um medicamento que se dissolve em gordura, que é lipossolúvel, esse medicamento pode se acumular por mais tempo, tá? Porque tem mais tecido adiposo e numa proporção total. Outro fator também está relacionado ao desgaste natural dos órgãos, dos rins e do fígado. Tá? Que são o fígado, no caso, ele metaboliza e os rins, na maioria das vezes, ele excreta a medicação do corpo. E se esses órgãos não estão funcionando perfeitamente, ou se eles já estão deteriorados, isso aí pode causar um metabolismo mais lento ou uma excreção mais lenta, também influenciando no efeito dos medicamentos. Outro fator, composição genética. A gente sabe que um indivíduo é completamente diferente do outro. E muitas vezes um medicamento que pode causar um efeito muito acentuado em uma pessoa, ele pode às vezes não causar efeito nenhum em outra. Um exemplo clássico disso são as pessoas que não se dão bem com a cafeína. A cafeína para algumas pessoas ela é excelente, a pessoa se sente bem, se sente disposta para fazer suas atividades do dia a dia. Enquanto para outras, a cafeína ela causa alguns efeitos colaterais, como ansiedade, tremores, taquicardia, a pessoa se sente mal. É até o meu caso. Eu não posso utilizar doses altas de cafeína, que eu não me sinto bem. Acaba dando um efeito contrário.
Em vez de eu me sentir disposto, mais animado, eu fico passando mal e não consigo desempenhar minhas atividades. Mas por que acontece isso? É por uma diferença genética. Algumas pessoas, elas têm um metabolismo mais acelerado ou muito rápido. Então, determinada substância pode ser absorvida muito rápida e ela chega a um pico lá na corrente sanguínea muito rápido, então provoca os efeitos acentuados, trazendo os efeitos colaterais. Outras pessoas já absorvem, no caso a cafeína, mais lentamente. Então elas não têm esse efeito rápido e agressivo. E se dão melhor. Isso é por conta de um fator genético do metabolismo da substância. Pode acontecer também de uma pessoa possuir mais receptores para aquela substância. Os medicamentos eles agem no nosso corpo, nós vamos ver isso aí ao longo do bimestre, porque eles se ligam a receptores nas nossas células. Então, se uma pessoa tem muitos receptores para aquela substância, ela vai ter um efeito mais acentuado. E se a pessoa tiver muito pouco receptor, ou quase não tiver receptor para aquela substância, ela praticamente não vai fazer efeito, ou vai ter um efeito muito mais brando. Então, por isso que algumas pessoas têm um efeito determinado com um medicamento e outra pessoa tem um efeito ou muito maior ou muito menor, por conta da quantidade de receptores ou por conta do metabolismo. Outro fator importante também é a presença de doenças, tá? Algumas patologias. E as principais que vão influenciar no efeito desses medicamentos estão relacionados aos rins e ao fígado, doenças renais e hepáticas. Por quê? O fígado, a gente já sabe que ele vai participar do metabolismo desses medicamentos. E os rins, muitas vezes, eles vão participar da eliminação dos medicamentos. Então, qualquer problema que comprometa esses dois órgãos, eles vão afetar direta ou indiretamente na ação dos medicamentos. E aqui, para a gente finalizar a nossa aula, mais dois fatores. Um é o tamanho do corpo. Esse fator aqui é até meio óbvio. Aqui tem um exemplo, está lá o Shaquille O'Neal, o jogador de basquete, e a namorada dele. Então, olhando esse exemplo, será que se eu der a mesma dose de medicamento ou de alguma substância para essas duas pessoas, o efeito vai ser igual? É claro que não. Por quê? Uma pessoa que tem uma massa corporal muito grande, ela vai precisar de uma dose maior. E uma pessoa com uma massa corporal muito pequena vai precisar de uma dose menor. Por isso que muitos medicamentos, eles têm o seu cálculo baseado no peso da pessoa. Tem lá a quantidade de miligrama para cada quilo corporal. Aí se faz um cálculo e se chega à dose. Porque dependendo do tamanho do corpo, a dose vai ter que ser muito maior ou muito menor. É o caso também aí, quem trabalha com pediatria, a gente sabe que as doses para crianças, para recém-nascidos, elas são totalmente diferentes das doses de adulto. Então é bem óbvio esse fator aqui. E o último é o desenvolvimento de tolerância e resistência aos medicamentos. Então a tolerância, o que é a tolerância? É quando uma pessoa tem uma resposta medicamentosa reduzida. E isso aqui acontece pelo uso contínuo e repetido, que faz com que o corpo ele se adapte à sua presença constante. Então, qualquer substância que você utilize de maneira contínua, constante, vai fazer com que seu corpo se adapte. Isso acontece com alguns medicamentos para dor, acontece com alguns medicamentos para dormir, acontece também com substâncias tóxicas e drogas. O corpo ele vai criando uma tolerância. E já a resistência ela está relacionada aos micro-organismos, tá, que podem ser patógenos. Então, o exemplo clássico disso aqui são os antibióticos. Eu sempre cito isso nas aulas. Vocês já devem ter até ouvido. Que se você utilizar um antibiótico de maneira inadequada, não seguir, no caso é a prescrição de um médico, tomar ele no horário correto, durante o período correto, você pode não eliminar a bactéria. E aquela bactéria, se ela teve contato com o antibiótico e ela não foi eliminada, ela vai se tornar mais forte e ela vai ficar resistente àquele medicamento. Então, o conceito de resistência ela está relacionada aí a micro-organismos, ou também pode ser as células cancerígenas, tá? De resistir aos efeitos de um medicamento. Então,
A resistência está relacionada, lembre sempre, de micro-organismos, e tolerância está relacionada ao uso contínuo de um medicamento, que passa a não produzir mais os seus efeitos. Então nossa aula fica por aqui. Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida é só deixar no chat, pessoal. Um abraço.